Após ouvir o que o seu público deseja, programe as visitas temáticas. Porque até agora você fez a separação dos públicos, você elencou quem pode ser o seu possível público, né? Os seus potenciais eleitores. Agora você vai começar a programar as suas visitas na região onde essas pessoas se encontram. Dentro do tema que você escolheu, do tema que você está trabalhando, você vai ter a sua proposta para o seu público. Exemplo, autônomos. Você tem aí, na hora que você listou os seus públicos, né? O seu público temático, o seu público primário, secundário, próximo e eventual, você estabeleceu esse grupo de pessoas. E aí você vai começar a fazer as visitas temáticas. O que significa isso? Quando você listar aqueles públicos que eu te falei agora há pouco, você vai começar a perceber que essas pessoas moram no mesmo lugar, moram numa mesma região. E aí você já vai começar a separar essas pessoas dentro, por exemplo, você tem ali familiar, colega de trabalho e o colega do colega de trabalho. E essas 3 pessoas moram no bairro X. Então você já pode programar, falei 3, mas assim, pode ter lá 10, 15 pessoas que elas estão em vários públicos seus de futuros eleitores, de potenciais eleitores. Você juntou ali 10 pessoas que moram no mesmo bairro. Então você vai programar no fim de semana que você vai visitar essas pessoas e essas pessoas desse bairro, elas têm, é claro, ansiedades, demandas, reclamações, sugestões sobre vários aspectos no bairro. Então você tem ali o público primário, público secundário, eventual e próximo, que elas moram no mesmo lugar. Aí você vai começar a visitar essas pessoas que são seus conhecidos e vai visitá-las para você ouvir o que elas têm a dizer, para depois voltar lá com ideias e soluções para as demandas que elas apontarem. Conseguiram entender? Então você já vai começar a separar e essas visitas, elas não vão ser mais assim soltas away. Você vai ter ali 10, 15 pessoas que são seus potenciais eleitores e você vai extrair delas o que elas precisam, o que elas sonham, o que elas esperam para aquele bairro, para aquela cidade, em determinadas áreas. Pode voltar lá na tela? Dentro do seu tema macro, escolha a proposta para o seu público. Eu dei o exemplo aí, se você tem aí conhecidos que são, e você reuniu, você pegou 10 pessoas de um público, 10 pessoas de outro, e você chegou à conclusão que você tem 50 pessoas do seu potencial público de eleitores, que futuros eleitores, que são autônomos. Então você pode preparar uma proposta de trabalho para melhorar as condições de trabalho, para facilitar a vida dos autônomos com relação a imposto, com relação a condições de trabalho e tudo mais. Então, assim, isso você já está organizando com estratégia a sua pré-campanha. Aí também está escrito aí, tem potenciais eleitores no bairro, aquilo que eu expliquei há pouco, o que os moradores querem para esse bairro. Só que você não vai conversar com moradores assim dispersos. É claro que se encontrar é muito comum, né? Pré-candidato, pessoas que estão já na vida política, conhecem muita gente, então sai, sempre está cumprimentando, oi fulano, sempre tem aquele clima de alto astral. Mas você vai ter, a partir dessa organização de dados de pessoas, você já vai ter visitas temáticas focadas nos interesses daquelas pessoas. E então você não vai... Uma técnica que é importante, que ela nem vem da comunicação política, ela vem de leituras. Tem um autor que chama Dale Carnegie. Ele fala que para você conquistar a amizade de uma pessoa, você precisa deixar ela falar, deixar ela ouvir. Até mesmo se você tem uma ideia, você solta a ideia no ar e a pessoa começa a se empolgar com aquela ideia e ela vai falando e descrevendo e acrescentando sugestões que ela terá a impressão de que a ideia foi dela.
e a ideia, na verdade, é sua. E ela vai se empolgar com tamanha apego a essa ideia, que ela vai achar que aquela ideia é dela e vai vestir a sua camisa. Então, tem um ditado que diz que é comer pelas beiradas, né? Você vai indo pelas beiradas até você chegar ao centro. Então, o fato, quando você estabelecer seus públicos, dividir por grupo de pessoas e de interesses e for visitá-las para ouvi-las, e a partir do momento que você tiver essas respostas, você vai começar a construir ideias e soluções para esses projetos, para essas pessoas que são seus potenciais eleitores. Você não vai sair simplesmente visitando e tomando café e jogando uma partida de sinuca, falando de futebol com as pessoas. Não que não seja importante. Tomar o café, falar de futebol, do time que ganhou, do time que perdeu, faz parte da conversa. Mas o seu objetivo é não só isso, de se aproximar e fazer amizade, conquistar simpatia, mas é extrair dados sobre o que as pessoas querem de você. Na hora que o voto vai ser construído, normalmente as pessoas decidem esse voto nos últimos 15 dias que antecedem a eleição. Ela vai juntar dois fatores. Ela vai gostar de você, vai ter simpatia por você e vai acreditar que você tem condições para bem representá-la, que você vai aproveitar bem o voto dela para fazer algo por ela. Então, o voto é um processo que começa agora na pré-campanha, com essa separação de públicos, com essa conquista de públicos, ouvindo as demandas, propondo coisas e projetos, ideias e soluções a partir dessas informações de demanda e simpatia, e convivência, e falando de amenidades, e falando de coisas do dia a dia, e essa junção de todo esse processo que vai resultar em uma mente do eleitor melhor preparada, melhor definida, melhor angulada, para que ela lembre de você, lembre do seu número, lembre da sua simpatia, e ela vai começar a pensar que nos últimos 15 dias da eleição que você pode ser uma boa opção, que você pode merecer o voto dela. Só retomar a tela 6, após ouvir o que o seu público deseja, programe as visitas temáticas, só para a gente seguir aqui. Dentro do seu tema macro, escolha a proposta para o seu público, os autônomos, o pessoal do bairro, o que eles querem, o que eles pensam, e não chegue falando das propostas, para finalizar essa tela, não chegue falando das suas propostas. Jogue no ar e deixa a pessoa falar. É a tal da roda de conversa, que você vai chegar na padaria, vai chegar no barbeiro, no salão de beleza, vai chegar no dia do jogo do futebol e você vai soltar uma ideia, uma sugestão. O que você acha disso para resolver tal problema? E aí uma pessoa responde, a outra retruca, a outra replica, e essa conversa, essa roda de conversa vai ser muito positiva para a sua pré-campanha, pelos dois fatores que eu falei, de simpatia, de contar a história e de ficar presente na vida das pessoas. Então, assim, não vai usar a técnica de chegar e já falar, eu sou pré-candidato, eu tenho essa ideia, tenho essa outra ideia e eu quero contar com o seu apoio. Essa é a ferramenta errada, essa é a ferramenta estratégica, a estratégia errada, de chegar já falando o que você pensa. É como se você fosse e estivesse impondo os seus pensamentos, impondo as suas ideias. As pessoas já têm uma natural, uma natural imagem do político, que ele só vem na época, no ano de eleição, que ele só trabalha no ano de eleição, que a maioria é corrupta. Então, assim, romper essa impressão que as pessoas têm dos políticos, ela é complexa. Você não consegue fazer isso de um dia para o outro. E se você chegar numa comunidade para você fazer uma roda de conversa, participar de roda de conversa, impondo as suas ideias, impondo os seus projetos e falando, empurrando o seu adesivo com o seu nome, com a sua foto para a pessoa pôr no carro, se você fizer isso, você afasta essas pessoas, você só vai colaborar
com essa imagem negativa que as pessoas têm dos políticos. Como você, que está acompanhando a gente aqui no Digital é Poder, tem um propósito, tem um sonho de deixar um legado, tem um objetivo de melhorar a vida das pessoas, tem um objetivo de ajudar, então você não vai fazer essa estratégia errada, de chegar dizendo que é pré-candidato e que você tem tal ideia. Você vai participar da conversa, vai jogar bola, vai jogar sinuca, vai ouvir as pessoas, vai tomar café, vai comer bolo e vai fazer tudo isso que é ferramenta de trabalho normal do político, porque é assim que conquista simpatia e faz amizade. E vai soltar as suas ideias ali devagarinho, fala uma coisa, fala outra, e vai ouvir as pessoas. É importante agora ouvir as pessoas e saber o que elas pensam, o que elas sonham, o que elas desejam para a cidade delas.